Dragon Ball pode ter acabado de criar a transformação mais perigosa de toda a franquia. E o mais assustador nisso tudo é que ela talvez já tenha alcançado um nível próximo, ou até superior ao instinto superior. Porque diferente das transformações divinas do Goku e Vegeta, o Beast parece seguir um caminho completamente diferente. Algo mais selvagem, mais brutal, mais instável e talvez muito mais destrutivo. Mas antes da gente continuar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal porque aqui sempre tem conteúdo de Dragon Ball e várias outras obras. E se possível, usa o hype nesse vídeo porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o conteúdo para mais pessoas. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar. Durante anos, Dragon Ball construiu uma ideia muito específica sobre o Gohan. A ideia de que ele possui o maior potencial escondido entre todos os Saiyajins. Isso não foi dito apenas uma vez. Raditz percebeu isso ainda na saga Saiyajin, quando o Gohan criança conseguiu ferir ele usando apenas uma explosão de raiva. Vegeta percebeu isso em Namekusei. Piccolo percebeu isso durante praticamente toda a infância do personagem. E o próprio Goku sempre acreditou que um dia Gohan ultrapassaria todos eles. E honestamente, talvez esse dia finalmente tenha chegado. Porque quando analisamos o Beast, percebemos uma coisa muito estranha. Essa transformação não funciona como as outras. O Super Saiyajin comum vem através de um gatilho emocional combinado com treinamento. O Super Saiyajin Blue vem através do Ki divino. O instinto superior exige controle absoluto do corpo e da mente. Mas o Beast parece ser uma explosão pura e incontrolável do potencial genético de Gohan. Como se o corpo dele tivesse simplesmente quebrado todas as limitações naturais de uma vez só. E isso fica ainda mais assustador quando lembramos do contexto de Dragon Ball Super Hero. Porque diferente de Goku e Vegeta, Gohan não estava treinando constantemente. Na verdade, ele estava bem afastado das batalhas. Mesmo assim, em questão de segundos, ele alcançou um nível de poder tão absurdo que conseguiu destruir Cell Max praticamente sozinho. E aqui existe um detalhe muito importante que muita gente ignora. Cell Max não era um inimigo comum. O próprio filme deixa implícito que ele foi criado para superar os maiores guerreiros da Terra. Estamos falando de uma criatura desenvolvida baseada no Cell original, só que em um nível completamente monstruoso. E mesmo diante disso, o Beast apareceu e simplesmente esmagou o inimigo. Agora pensa comigo por um segundo. Se Gohan conseguiu atingir esse nível sem treinamento divino constante, o que aconteceria se ele realmente começasse a dominar essa transformação da mesma forma que Goku dominou o instinto superior? Porque, honestamente, talvez o Beast ainda esteja muito longe do seu verdadeiro potencial. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente assustadoras. Porque diferente de Goku e Vegeta, Gohan nunca precisou seguir o caminho dos deuses. Goku aprendeu técnicas angelicais. Vegeta treinou poderes destrutivos ligados aos Sakaishins. Mas Gohan parece estar criando um caminho completamente novo. Um caminho baseado puramente em potencial bruto, emoção e evolução explosiva. E talvez isso transforme ele no personagem mais imprevisível de Dragon Ball. Porque o instinto superior possui uma fraqueza muito clara. Ele exige calma absoluta. Qualquer desequilíbrio emocional pode afetar a técnica. O ego superior também possui uma condição. Ele depende da sede de batalha e do dano sofrido. Mas o Beast parece diferente. Ele parece crescer justamente através da explosão emocional. Da raiva, do instinto, do descontrole. E talvez seja exatamente isso que torna essa transformação tão perigosa. Porque diferente das formas divinas, o Beast não transmite sensação de serenidade. Ele transmite medo. A própria aparência da transformação parece querer passar isso. Os olhos vermelhos, o cabelo gigantesco, a aura brutal, tudo no Beast parece quase antinatural. Como se aquele poder fosse algo que nunca deveria ter despertado. E sinceramente, talvez essa seja exatamente a intenção da transformação. Porque Akira Toriyama revelou que escolheu o nome Beast justamente para representar o lado bestial escondido dentro de Gohan. Ou seja, essa forma não representa apenas aumento de poder. Ela representa o lado mais perigoso da personalidade dele finalmente vindo à tona. E isso muda completamente a forma como enxergamos o personagem. Durante anos, Gohan sempre foi visto como enxergamos o personagem. Mas talvez lá no fundo ele sempre tenha escondido um monstro muito maior do que qualquer um imaginava. E se isso continuar evoluindo, talvez Gohan acabe alcançando algo que nem Goku e Vegeta consigam compreender. Porque enquanto eles treinam para alcançar o poder dos deuses, Gohan pode estar despertando algo completamente diferente. Algo acima da lógica tradicional das transformações. Algo que não depende de técnicas divinas nem de treinamento angelical, mas apenas de potencial puro. E honestamente, isso combina perfeitamente com a proposta original do personagem. Porque desde Dragon Ball Z, Gohan sempre foi tratado como alguém especial. Alguém que em momentos extremos conseguia liberar poderes absurdos muito acima do esperado. Foi assim contra Raditz, foi assim contra Frieza, foi assim contra Cell. E agora o Beast parece ser a evolução definitiva desse conceito. Como se todas aquelas explosões de poder do passado finalmente tivessem alcançado sua forma final. E talvez o mais assustador nisso tudo seja o fato de que ninguém sabe qual é o verdadeiro limite dessa transformação. Nem os fãs, nem os personagens.
E talvez nem o próprio Toriyama tivesse imaginado o quão absurda essa forma se tornaria dentro da comunidade. Porque hoje, muita gente já acredita que o Beast pode rivalizar diretamente com o instinto superior completo, enquanto outros acreditam que ele já ultrapassou completamente Goku e Vegeta. E sinceramente, olhando tudo que foi mostrado até agora, eu não acho essa ideia impossível. Porque se esse era apenas o início do Beast, então o futuro dessa transformação pode ser simplesmente monstruoso. Talvez estejamos olhando para o verdadeiro guerreiro definitivo de Dragon Ball. E talvez pela primeira vez na história, Goku realmente tenha sido superado. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Gohan Beast já superou Goku e Vegeta? Ou essa transformação ainda vai evoluir muito mais no futuro? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler a opinião de vocês. E se curtiu o vídeo, não esquece do like, da inscrição e de hypar o vídeo para fortalecer demais o canal.